Olá, vencedores! Eu sou Lívia Biscotto, professora de português, e hoje teremos um vídeo diferente com um convidado super especial. Estou aqui com o Tenente Diniz, que vai falar um pouco aí da experiência dele com a SFSEX. Eu sei que esses vídeos aqui do canal sobre a SFSEX estão sendo muito pedidos, então eu trouxe uma pessoa muito mais experiente, né, que já está no Exército para falar um pouco com vocês. Pode se apresentar. Muito obrigada por ter vindo. Não, muito obrigado, Lívia. Eu que fico muito contente aqui em poder contribuir com os seus alunos aqui, trazendo um conhecimento específico, né, da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército, né. Eu sou oficial de carreira, né, formado pela própria SFSEX. Na época, o nome é o mesmo, SFSEX, mas na época não tinha saúde, né. Na minha época era apenas quadro complementar e capelães, né. Eu sou da especialidade de Direito, né, e me formei em 2017, né. A minha turma é de 2017. E desde então, eu já servi em Brasília, agora estou aqui no interior de São Paulo, e tenho, né, curso Carreira de Tenente, que é um curso, né, voltado unicamente para ingresso na Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. Então, é isso aí. E graças a Deus existe esse curso, né? Que é tão raro a gente ver um curso assim específico. Mas então a formação sua na SSEX é bem recente, né? Então provavelmente está tudo do mesmo jeito, assim, de como é o motivo, né, da escola de formação, que todo mundo também tem um certo receio, não sabe como é. Mas uma coisa que as pessoas me perguntam muito, né? Como estudar para a SFSEX, né? E eu tenho apenas a minha experiência, mas é muito interessante que você esteja aqui, porque você não tem só a sua experiência, né? Mas a de vários alunos já do Carreira de Tenente, com quem você conversa, né? E orienta. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Quais são as dificuldades, quais são os erros mais comuns que você vê os alunos cometendo? Não, existem diversos tipos de erros, né? Porque existem diversos tipos de alunos, né? Ou melhor, candidatos, né? Que vão querer seguir a carreira militar, né? Eu digo seguir a carreira militar porque a maior parte deles, digamos assim, tem um conhecimento mais genérico, né? Quando chega na página, digamos assim, que tem um conhecimento superficial sobre a vida, a carreira, o que que faz, tal. Evidentemente que existem muitas informações desencontradas, né? E a gente sempre busca, na maior medida do possível, esclarecer. Mas talvez o principal equívoco, né, que tenham nessas pessoas que buscam, né, é imaginar que o concurso para a carreira militar é igual, né? Então, nós temos diversos nichos, né, de concursos, e um deles é o da carreira militar. E as pessoas pensam que Exército, Marinha, Aeronáutica em linhas gerais, tudo mais ou menos a mesma coisa, de modo que estou estudando para Marinha, então vou seguir SFSEX também, e Aeronáutica e tal, e fica meio essa coisa um pouco confusa, né? E a gente sabe, né, por experiência própria, né, que as coisas não são assim. Então, nós temos cada força, né, tem a sua especificidade, tem as suas características, né, guarda, digamos assim, na aplicação da prova, né, características que lhes são próprias, né, então o Exército, evidentemente, também não poderia ficar de fora disso. Então, talvez o principal equívoco, né, seja esse de você jogar tudo dentro de um mesmo plano, né, que é carreiras militares, quando na realidade são três concursos completamente diferentes, com bancas diferentes, com características de provas diferentes, com linguagens distintas. Então, existe uma série de, digamos assim, sobressaltos que podem, né, encarar o candidato quando ele estiver despreparado. Então, a gente tem que estar muito preparado, muito conhecimento a respeito deste concurso. Então, essa acho que é a principal característica das pessoas que buscam, né, esse tipo de concurso. Por outro lado, também, né, nós temos ali, acho que uma das grandes características, né, do futuro, né, aluno, né, do candidato que presta esse tipo de concurso, é, na maior parte das vezes, né, aquele desencontro de informação onde ela busca informações que são acessórias na carreira e não efetivamente aquilo que vai fazer com que ela seja aprovada, né? É, Então as pessoas têm as mais diversas dúvidas, mas o mais importante é, pô, qual que é o caminho que eu devo seguir, como que eu exato. faço para estudar?
né? Então não adianta nada, pô. Tem gente que pergunta já se borda o nome na camisa agora. Eu falei, mas você nem foi aprovado. Mas é engraçado porque, e eu também, né? Como eu falei já em outros vídeos aqui do canal, pessoal aí que já viu, ou se não viu, veja, que eu vou deixar nos cards aqui no YouTube. Eu falei que eu fiz a prova, né? Eu fui aprovada na prova escrita. Só que a gente tem muitas dúvidas, muitas curiosidades. E a ansiedade, você fica muito assim querendo saber. Mas como é que é a escola? Acorda muito cedo? Mora lá dentro ou não mora? Como é que é o campo? Ai, será que eu vou aguentar? Tem que matar coelho? Né? Como é que eu vou fazer? Só que a pessoa nem passou, né? É, Você já tá preocupado com o coelho que vai matar do que com o estudo, né? Que você tem que construir. A pessoa justamente, pensa no telhado, mas a gente tem que justamente, colocar o tijolo no chão primeiro, né? Então exato. tem muito isso. E você falando também dos 3 concursos, né, das Forças Armadas são diferentes, muito diferentes, mas ainda tem as pessoas que, assim, pensam em várias carreiras de policiais militares, né? E aí pegam Exato. assim, não, é militar também, né? Porque é polícia militar com militar do exército, aí fica uma mistura cada vez maior e a gente precisa realmente estudar pelas provas anteriores também, né? Sem Pela dúvida. banca, simulando sempre que puder, tudo, né? Porque não adianta você se preparar para uma coisa, chegar ao dia você ser surpreendido com uma coisa totalmente diferente, porque é uma situação que depois que passa, você vê que um ano foi perdido e, né, como tem limite de idade, como tem várias coisas assim, não é todo ano que lança para todas as carreiras ainda, não tem isso? Aí Eu sempre. é muito É, complicado, né? A pessoa deixar um ano passar é uma grande oportunidade que a pessoa perde, né? exato. Eu sempre digo, né, as primeiras coisas primeiro, né? Porque a gente tem que priorizar aquilo que efetivamente vai contribuir para a nossa aprovação. É óbvio, né? Sonhar é bacana, mas a gente tem que ter muito o pé no chão no sentido de contribuir, né, aperfeiçoar efetivamente, né, os nossos estudos, as nossas metodologias, né, de aprendizagem, para que a gente logre sucesso, né? Então, é muito importante que quando a pessoa for se preparar, ela tem que ter ali alguns referenciais sem os quais ela sequer entra, digamos assim, na faixa de competitividade, né? Então, ela tem que fazer um estudo direcionado, né? Como que ela faz esse direcionamento? De qualquer maneira, como tudo na vida, né, a gente tem métodos, né? E mais do que métodos, a gente tem também aquelas pessoas que viveram esses processos antes da gente. Então, a gente tem que sempre procurar informações qualificadas, né? A internet é meio que um território sem lei, então todo É, mundo, né, dá um pitaco a respeito disso, ouve alguma coisa e repassa, às vezes, de maneira distorcida isso, né, não teria nenhum problema se as pessoas realmente confiassem nisso e pautassem suas vidas, né, por essas informações. Então a gente tem que ter muito os 2 pés atrás, né, sobre tudo aquilo que a gente lê e ouve, né? Então a gente tem é, que buscar informações que sejam qualificadas, né? E para aqueles que querem seguir essa carreira, ou mas isso serve para qualquer outro tipo de concurso, em primeiro lugar é você ter as informações e depois ir procurar, né, um conhecimento a respeito, né? Como que a prova é aplicada, o edital, se é um concurso nacional, se você vai conseguir voltar para casa. Muitas pessoas têm essa dúvida, eu vou voltar para minha casa? Não é assim, né? Tem, né, outras coisas que entram em questão, né? Então a pessoa tem que ter o máximo de conhecimento, certeza que é isso que ela quer para a vida dela, porque é um concurso que é difícil, né, impõe, né, alguns é, sacrifícios em certa medida para todo mundo, né? Então, como disse, é um concurso federal, então você pode servir no Brasil inteiro. Às vezes você ficar perto da sua família é algo que pesa muito, né? Então você tem que ter tudo isso, digamos assim, né, os prós e contras bem balanceados para que você fui aprovado, mas não era isso que eu esperava, né? Porque é um concurso difícil, são poucas vagas, não abre todo ano, concurso abre, né? Mas nem sempre com as mesmas especialidades. Então você tem que estar muito ciente daquilo que você quer, né? Para não perder tempo, né? Porque tempo é precioso. E o interessante, né, como o senhor falou aí, essa questão das informações, é difícil encontrar informações,
Eita, qualificar, tô derrubando um negócio aqui, gente. É difícil encontrar essas informações de alguém que realmente conhece, de alguém que está lá dentro e que tem essa intenção e boa vontade de compartilhar essas informações confiáveis, né? Porque é muito difícil. Eu, quando estava pesquisando o concurso, eu não achei ninguém falando de magistério português, né? Que era o meu caso. Ninguém. Mas sabe o que é ninguém? Eu não achei site, eu não achei canal e perfil do Instagram, eu não achei canal no YouTube, nem nada. Nem um vídeo sequer. Pra falar o que queria fazer lá dentro. Tanto é que uma das primeiras perguntas que eu fiz quando eu conheci o tenente foi assim: mas o né, magistério português, será que pode fazer o que lá? Né? E aí até me explicou que existe, né, uma variedade de coisas, porque eu não tinha a menor ideia. Eu falei assim, poxa, existe essa vaga. Nem sabia que tinha. Já achei um pouco meio que estranho, né? Eu falei assim, o que é que o exército quer com professora de português? Aí depois, né, que eu falei assim, mas tem colégio militar, então devo ir pro colégio militar. E não tinha ninguém para orientar ou para falar que sim ou que não ou que talvez. E a gente fica nessa curiosidade e não tem onde buscar. Ou, né, as informações, Exato. elas não estão aí. Né? A internet tem muita informação, mas a informação de qualidade sobre a SpaceX realmente falta. Então é por isso que, igual o perfil Exato. Carreira de Tenente, as lives que são feitas, são assim, um achado, gente. Então, se você tá vendo esse vídeo aqui, compartilhe, tá? Porque é muito difícil esse conhecimento chegar às pessoas, vamos divulgar. É de serviço, utilidade pública, era essa palavra que eu estava querendo. Isso aqui é de utilidade pública, a gente não encontra, né, facilmente em outros lugares, porque às vezes a gente tem uma determinada imagem do que é o exército, né, mas a gente pensa de uma forma muitas vezes limitada, né, e aí o tenente estava me explicando que a gama de Exato. opções lá Eu dentro sempre também é costumo muito comparar. grande, né. Exato. Peraí. Eu sempre costumo comparar o exército, digamos assim, com uma sociedade paralela, né? Então, tudo aquilo que existe, né, no âmbito da sociedade civil, dentro do exército, né, como instituição, mas de uma maneira geral, as Forças Armadas, existe um correspondente, né? Então, no caso do magistério, né, é como se nós tivéssemos, assim, toda uma estrutura, né, militarizada do ensino, né? Então a gente tem correspondente, evidentemente que guardadas as devidas proporções, né? Nós temos os órgãos de controle, os órgãos que publicam material didático, os órgãos que possuem pedagogos, professores, etc, etc, que vão servir para orientar, né, a formação dos nossos militares, né? Nós como militares nós não estamos submetidos ao Ministério da Educação e Cultura, né? A gente está, nós digamos assim, estamos submetidos ao nosso ministério. Não é ministério, né? É um departamento, né? Que é o Departamento de Educação e Cultura do Exército, né? O DSEX, que fica no Rio de Janeiro. E ele, digamos assim, é o órgão, né? A cabeça do sistema que vai gerir toda essa parte de magistério, formação, tanto a formação combatente quanto a formação técnica, vamos dizer assim, né? Que é a formação da SOSEX, né? Ela forma médicos, ela forma, né, o pessoal do serviço de saúde, o quadro complementar, né? Que são qualificações, especialidades que você adquire, né, digamos assim, no mundo paisano, no mundo civil, né, você não é necessariamente militar, né, você vai ser militar, mas já com a sua especialidade. E quem regulamenta, regra, normatiza, né, estrutura todo esse funcionamento, né, que é extremamente complexo, né, é esse departamento. Então, tudo que existe, digamos assim, que a gente conhece aqui fora, lá dentro você não vê. E isso, evidentemente, né, traz para a gente, né, uma liberdade muito grande, na medida em que, por ser extremamente complexas as funções e atribuições, tem espaço para todo mundo. Então, se você é mais da área pedagógica, você vai encontrar o seu espaço. Se você gosta de escrever, tenha certeza que você vai ser empregado, né, em alguma função que tenha, né, uma relação com isso, mais do ensino. Então, você vai, né, se adaptando, né? Em pouco tempo você, digamos assim, encontra o seu nicho, né? Rapidamente, assim, tenha certeza que você vai ser empregado numa função que lhe será útil e, enfim, que traga, né, um realce, né, todas essas suas características e pendores. Tenha certeza disso. Então, é uma carreira muito interessante. Ela não é tão plana quanto as pessoas pensam, né? Elas acham que militar só faz uma coisa, quando na realidade, né, como eu disse, o exército é uma outra necessidade. Então, tem espaço para todo mundo. É muito bacana. Só
com certeza o diferencial da maior disciplina, né? Do que se fosse né? qualquer serviço por aí. E eu pensava muito É, nisso, né? Quando eu estava me preparando para o concurso, assim, que a disciplina não é uma opção. E a gente tem que pensar nisso. Eu falo assim, poxa, na escola de formação, na carreira, eu vou ter que ter muita, muita disciplina. Então eu preciso começar a aplicar isso a partir de agora, né? Da minha preparação, dos meus estudos, porque senão, se eu admitir para mim mesma que eu não consigo, que eu não dou conta de ter uma rotina com disciplina, o que é que eu vou procurar lá dentro? Eu não vou ter como, né? Quer dizer que eu não tenho perfil, eu não exato. tenho, né? E então, assim, eu acho que outra dificuldade, com certeza, dos candidatos é isso, né? A organização e a disciplina para estudar. Não sei se é uma das reclamações, ou não é reclamações, né? Das dificuldades também que chegam dos candidatos, dos alunos aí do curso, essa questão desse foco para organizar os horários. A disciplina, né, a disciplina, de uma maneira geral, né, ela decorre de dois fatores. O primeiro é o comprometimento com o seu resultado. Então, se você tem um resultado concreto, né, quer ser aprovado no concurso, naquele concurso, não é qualquer concurso, mas é naquele concurso, prova em setembro, o edital sai em maio, com essa relação de assuntos, é isso que eu quero para minha vida. A disciplina, ela já tem, digamos assim, um reforço maior. E o outro é efetivamente o compromisso que você assume com o resultado. Então, você vê um resultado e assumir esse compromisso faz com que você crie essa disciplina necessariamente. Né, o curso de formação, qualquer curso de formação no Exército, seja do curso de cabo até o curso da SESEC, ou o curso combatente de sargento ou oficial, ele tem, né, consigo, digamos assim, uma carga tanto de disciplina, porque você precisa formar o militar, né, próprio, né, das atividades, né, você, digamos aqui, que aqui dentro do Exército isso é um pouco mais realçado, né? Então você precisa, digamos assim, tirar, né, o verniz para que efetivamente se torne um militar. Né? Então toda escola de formação é, digamos assim, mais intensa do que aquilo que você vai efetivamente viver dentro da instituição já como oficial formado, né? Você não vai ter ninguém aí puxando sua orelha, faz isso, faz aquilo. Isso é responsabilidade sua. Mas isso você precisa criar para que você tenha dimensão, né, das consequências das coisas que você faz. Né? Então a gente está permitido regulamentos, normas, etc., que fazem com que tudo, né, do militar esteja, de certa maneira, escrito. Né? Então a gente tem que estar ciente disso, das nossas responsabilidades. Então, o curso de formação ele é sempre, digamos assim, um pouco mais puxado que a experiência real. Né? E a melhor forma de você conseguir viver isso da melhor maneira possível é você, já no momento da sua preparação, incorporar essa disciplina nos seus estudos. Mas não apenas estudos, mas é uma rotina de atividades físicas, né, de comprometimento efetivo com aquilo que vai te levar ao resultado, né, da aprovação. Né? Então, se você quer ser aprovado, você não tem como, né, levar uma vida completamente desregrada, É, fazer tudo só quando tem vontade. Às vezes você não quer estudar, às vezes, mas você tem que estudar. é, Né? Você não pode tirar sexta-feira e ficar vendo filme. Então, seria ótimo, mas não dá. Então, quanto mais a gente se força nesse caminho, digamos assim, que é como um riacho, né? Vai passando por aquele veio, né? E aos poucos aquilo vai ganhando, né, uma profundidade, uma largura, né, um volume maior. E quando você vê, né, incorporando essas pequenas, digamos, disciplinas, que na realidade é uma mudança de hábito, você vai ver que com o tempo você vai começar a estranhar em não fazer essas medidas habituais, mais, digamos, rígidas, assumindo um compromisso maior. Então, aquilo que a gente vai fazer lá na prática, a gente já consegue antecipar e incorporar na nossa preparação para que a gente tenha, né, um resultado que seja bom, né? Isso é é. muito importante ter essa consciência, né? Aí o choque não É, é tão grande, né? não, não. É, Outras coisas. aí, não, a questão da disciplina, de não fazer as coisas de forma desregrada e as Uhum. atividades físicas que são boas não só para a gente poder melhorar até nosso desempenho do estudo, Exato. né? Era uma coisa que, de verdade, gente, eu não acreditava. Eu sempre fui.
eu não vou falar que eu era contra a atividade física, né? Não era isso, mas eu não era uma entusiasta, né? Assim, nossa, vou lutar pela saúde. Eu nunca fui assim. Eu era pessoa sedentária de verdade. Até março do ano passado fazia nada, nada, nada. E aí depois eu, né, pensando no concurso, comecei a mudar e vi assim, poxa, esse negócio é bom. Acho que eu tô melhor, acho que eu tô mais produtiva, até mais feliz. E a outra coisa é essa, né? Além da prova objetiva, as pessoas não podem esquecer que tem o exame físico, né? De aptidão física. Exato. E precisa, da mesma forma que a gente precisa se preparar com antecedência para a SFSEX, para a prova escrita, e não deixar para depois que eu abrir o edital, né? Também não podemos deixar para treinar depois que, sei lá, depois que passar a prova escrita, né? Falar assim, não, depois que eu corrigir minha prova, que eu souber mais ou menos se eu fui bem, eu vou pensar em começar. Ué, gente, aí já era, né? Aí não tem como. A gente precisa pensar nessa antecedência e que o edital, o dia em que o edital será lançado, gente, é indiferente. Porque se a partir de hoje você sabe que você quer o concurso, você tem que começar hoje. Começar ontem, né? O melhor dia para começar é ontem. Então, você não vai ficar esperando. Quando é que o senhor falou? Que é maio que lança o edital? Maio. Nesse concurso nós temos 3 datas, né? E são 3 datas que, como todo concurso militar, né? Para que as pessoas consigam entender, tudo aquilo que ocorre nesse ano no Exército, ele é sempre previsto, a gente chama de A-1, né? A é o ano da ocorrência, -1 é o ano anterior. Então, tudo que existe em 2023, ou melhor, tudo que irá ocorrer em 2023 no âmbito do Exército, principalmente questões orçamentárias, já foi definido com 1 ano de antecedência. E as pessoas não entendem porque perguntam, né? Pode chamar mais vagas? Pode chamar menos vagas? Isso não acontece. Por quê? Porque isso já foi fixado no ano anterior. Então, todos os regramentos que são feitos no âmbito do concurso, que traz uma repercussão orçamentária, né? Porque você entra agora em 2023, por exemplo, você já tem a certeza que você já está previsto dentro do orçamento do Exército pelos próximos 35 anos, né? Então, é tudo muito Aí, regulado, tudo gente, que amarrado. bênção, né? Então, ocorre dessa maneira. Então, o concurso, ele já é totalmente estruturado. Então, o Estado-Maior do Exército, que é, digamos assim, o órgão de assessoramento, né, direto, né, ao comandante, ele faz os estudos e publica, né, a portaria de divulgação de vagas, né, em dezembro, né, e aí morreu. Então, você quer saber se 2024 vai ter concurso? Então, você espera até 2023. Então, esse ano, as vagas, especialidades, né, foram abertas, publicadas, melhor dizendo, em dezembro de 2022. Então, essa é a data importante, dezembro do final do ano. No ano seguinte, é publicado em maio, normalmente ali na segunda quinzena de maio, o edital, né? E o que é a diferença da publicação das vagas da publicação em maio? É que em dezembro a gente vê lá, o magistério de português abriram 2 vagas, a direita abriram 6, e assim, né, com todas as outras, e só. Em maio vai ser aberto o edital, né? O que é o edital? O edital é a lei do concurso, né, como a gente chama, né, que traz ali todas as previsões que você precisa ter para que você consiga Exato. fazer a sua inscrição e correr no concurso. Então, todas as fases, os requisitos, né, tudo aquilo que você precisa, digamos assim, para conseguir fazer a inscrição e, se for aprovado, fazer a sua matrícula. Né? Então, o edital sai em maio. E a prova sai em setembro, né? Normalmente também é na segunda quinzena de setembro. Então, o candidato ele precisa se preocupar com essas 3 datas. No caso desse ano, então, dezembro do ano passado, ver se abriu a vaga, né? Não adianta não ter aberto a sua, né? Então você já vê, pô, já tem mais um subsídio aqui para estudar mais esse ano. Espera até maio, e aí vê quais são as regras, banca, etc., relação de assuntos, onde você faz a prova, o período de inscrição, e aí você faz a prova em setembro. Foi aprovado? Aí você tem as fases subsequentes, né? Exame de aptidão física, avaliação psicológica, verificação documental preliminar, etc. Então, são esses 3 momentos que o candidato tem que ficar atento para não perder. E
Mas de qualquer forma, antes do edital, dá para estudar pelo edital anterior, né? Porque as matérias são aquelas, né? Tem uma regularidade que dá tranquilamente para estudar por causa da banca e tudo, né? E ali a pessoa já adianta. E o edital, você falou, né, que é realmente a regra de tudo. Eu falo que é a Bíblia do concurseiro, né? Você Exato. deve conhecer, é o seu livro de referência, o livro de cabeceira, o edital, porque quem não lê o edital todo com muita atenção sempre acaba se ferrando em algum momento, por causa de alguma coisa. E eu digo isso porque eu também fiz isso, né? Eu falei em outro vídeo aqui, vou deixar aqui nos cards, que teve um detalhe no meu edital, que eu não, ao qual eu não me atentei na época. E isso, de certa forma, me prejudicou. Tudo bem, né? No final, corri atrás do prejuízo, fui aprovada, graças a Deus, assim, consegui aquele objetivo meu da prova. Mas eu deveria ter tido mais atenção, que é o que eu sempre falo aos alunos, né? Para ter total atenção. Aí chega a minha vez, o que eu fiz? Errei, né? É assim a vida, né? Mas é muito importante. As pessoas às vezes erram de tal maneira que eu fico impressionada, né? Tem gente que lê, que pega às vezes o edital de outro concurso achando que é o dela e vai fazer a prova com o edital trocado. Isso foi um caso que eu Exato. vi no dia da SFSEX. A pessoa falou assim, eu estudei português e não caiu. Eu falei, como assim? É porque o concurso dela era da área de saúde e não tinha português, Não, mas ela pegou um edital errado. E aí estudou português, geografia, história, à que toa. E loucura. aí algumas coisas da área dela ela não estudou, porque não estava naquele edital. Agora eu te pergunto como que esse ser humano foi fazer a prova sem ler o edital, gente. Só acertou porque coincidiu o dia, né? Senão nem no dia não estaria. Ia errar até o local de prova e o dia. Mas assim, é muita. Um pouco. Falta de noção. Falta de noção, não, desculpa. Falta de experiência, né? Da pessoa, de que tem que ter todo esse cuidado. Buscar a informação mesmo na fonte. Porque não adianta, né? São muitos detalhes e a gente precisa ler o edital, ler os anexos e ficar muito atento, né? Porque tudo na bibliografia conta, tudo. Todos os autores você tem que conhecer, não são só os tópicos, né? Mas são os autores cobrados ali. E esse é um diferencial do curso Carreira de Tenente, né? Esse foco na bibliografia, que a maioria dos cursos não tem isso, né? Eles vão pelo tópico, assim, vai cair esse assunto, vou dar aula desse assunto aqui de qualquer maneira. Eu falo porque eu conheci vários cursos. E, na verdade, isso não corresponde ao que vai cair na prova, né? Porque você precisa Exatamente. daquela bibliografia, daqueles autores, daquelas autoras, senão o negócio não vai pra frente. Então, é um concurso muito específico, né? Não adianta você estudar o geral. É como o Tenente falou, né, o concurso das Forças Armadas. Cada um é um, né? As bancas de concurso, cada banca é uma banca. Então tem que estudar para SFSEX, né? Pela bibliografia, tudo certinho. Senão a pessoa vai chegar na prova e não vai conseguir fazer, né? Exatamente. O diferencial do curso Carreira de Tenente, né, além, né, de, evidentemente, trazer as informações, digamos, pela minha própria experiência, né, pela minha própria vivência, né, de estudo, de aprendizado, de metodologia, ele é um curso dedicado única e exclusivamente a SFSEX, né? Então, os professores, eles são todos, né, versados, digamos assim, na na forma como eles devem preparar a aula, no enfoque, na metodologia, na resolução de questões, encontros ao vivo, tudo isso é feito pensado para um nosso aluno que quer ingressar na SFSEX, né? Então, todo o conteúdo, né, ele tem justamente esse enfoque. Então, se o professor disse aquilo em aula, tenha certeza que aquilo guarda, né, uma relevância para a prova do SFSEX, né? Todas as aulas são preparadas de acordo com a relação de assuntos, né, com a bibliografia, porque nós temos uma sorte muito grande que é justamente isso, né? Nós temos uma bibliografia oficial.
né? Muitos concursos têm apenas uma bibliografia, digamos, oficiosa, né? Que traz, digamos assim, um conhecimento aproximado do que a banca reiteradamente costuma cobrar. Mas esse nosso não, ele tem uma bibliografia oficial. E às vezes as pessoas não se dão conta, né, da importância, né, da É, dimensão disso, né? Então, tenha certeza que se aquela questão foi cobrada, ela saiu daquela referência bibliográfica, saiu daquele assunto fornecido no edital. Então, isso para a gente traz uma segurança muito grande na hora de preparar esse conteúdo. Então, se o professor analisa as provas antigas, se ele lê a bibliografia, se ele tem conhecimento de como que a prova, digamos assim, aponta o entendimento sobre determinados assuntos ao longo dos anos, né, tenha certeza que na hora que esse professor vai preparar a aula é completamente diferente do que se fosse para um outro concurso, ainda que o tema fosse igual. é, Né? Então, existem diversos concursos, né, no caso da professora Lívia, né, que ministra aulas de português, linguística, etc., né, é completamente diferente uma aula para a SpaceX e uma aula, por exemplo, para as carreiras policiais e militares. Né? Os enfoques são diferentes, as bancas são diferentes, a relação de assunto é diferente. Então, tudo isso, né, às vezes as pessoas menosprezam, mas você vai colocando ali na ponta do lápis e você vai fazendo essa somatória ali de circunstâncias que são distintas, que a pessoa, no final das contas, vai ver. Não faz sentido eu fazer um curso genérico que atende tudo se eu quero simplesmente ser aprovado neste concurso. Né? Então, todos os cursos de carreira de tenente, pouco importa de conhecimento geral do QCO, de especialidades, né, os pacotes completos, tenha certeza que foi pensado única e exclusivamente para você que quer ser militar da SpaceX. Se você quiser ser da Marinha, da Aeronáutica, maravilha, objetivo muito nobre, mas esse curso não atende. Ele é único e exclusivamente para a escola de saúde de formação complementar, levando em conta, né, todas essas características que tornam, né, esse concurso único.